EB1, EB2, EB3. Pode pedir portabilidade do I-485 de um pleito para o outro? Isso é uma boa pergunta, porque muita gente confunde alguns conceitos. A gente tem o instrumento, né, da portabilidade e o instrumento do interfiling, ou Transfer of Underlying Bases, ok? Interfiling ou transferência da base do I-485, tá? Como funciona cada uma dessas situações? A portabilidade, ela funciona da seguinte maneira. A pessoa está fazendo o processo através de uma certificação laboral, no caso aí um EB3 ou um EB2 com sponsor, aquele que precisa de uma certificação laboral, ou seja, o Departamento de Trabalho tem que monitorar a empresa americana que quer contratar um estrangeiro para garantir que essa empresa americana ela tentou contratar um cidadão americano ou um residente permanente nos Estados Unidos, não logrou êxito e por isso quer contratar aquele estrangeiro, né? Ter certeza que essa empresa americana fez um anúncio das vagas, está oferecendo o salário mínimo determinado ali pelo departamento de trabalho, né? O Prevailing Wage Determination. Então, tem que avaliar tudo isso. Uma vez que a certificação laboral ela é aprovada pelo Departamento de Trabalho, ela é certificada, agora essa empresa pode dar entrada com a petição I-140. Na petição I-140, além de informar, né, que a certificação laboral foi aprovada pelo Departamento de Trabalho, agora a empresa também tem que demonstrar a habilidade de fazer o pagamento do salário mínimo que já foi determinado pelo Departamento de Trabalho e que aquele beneficiário, o estrangeiro que a empresa quer contratar, que ele tenha as qualificações dessa oferta de trabalho, tá? Uma vez que está ali pendente o I-140 ou até mesmo aprovado, se não tiver chegado o boletim de vistos ainda, né, não estiver atual, seu lugar na fila, a pessoa não vai poder dar entrada no ajustamento de status, na aplicação de ajustamento de status. Porém, vamos imaginar que isso foi possível. A pessoa já está ali com um ajustamento de status pendente. O I-140 está aprovado e o I-485, a aplicação de ajustamento de status, se ela estiver pendente por mais do que 180 dias, essa pessoa pode fazer a portabilidade e levar o seu processo para um outro empregador. Então agora você é o beneficiário, você é o estrangeiro que está dentro dos Estados Unidos, né? Isso só funciona para quem está fazendo via ajustamento de status, vai poder fazer a portabilidade do caso para um outro empregador americano. Então, I-140 aprovado e o ajustamento de status pendente a mais do que 180 dias. Isso é a portabilidade. Quando envolve o 485, propriamente dito, a gente está falando de interfiling ou Transfer of Underlying Bases, transferência da base que dá suporte ao 485. Por quê? O I-485 ele não paira no ar. Ele não é igual um beija-flor, o da Maravilha ou um helicóptero. Ele precisa de algo para se agarrar, para se prender, tá? E isso é a base, né, o I-140, por exemplo, de um EB1, de um EB2, de um EB3. Se essa pessoa quiser mudar a base que dá suporte a esse 485, ela pode fazer. E isso chama interfiling, ou transferência da base, tá? Você tira a base, por exemplo, o I-140 de um EB3 e coloca uma outra base, o I-140 de um EB2. Mas, para poder transferir a base de um 485, lembrando,
O I485 ele não paira no ar. Se não tiver algo aqui, ele vai cair, tá? Isso é possível, mas tem que seguir um timing especial, tem que dar uma janela de oportunidade muito curta, e você só pode fazer esse interfiling, por exemplo, entre EB1, EB2, EB3. Você pode, por exemplo, vamos imaginar, deixa eu pensar num exemplo aqui, vamos imaginar que você deu entrada com um 140 de um EB2NW. Você conseguiu dar entrada junto com o ajustamento de status. Então, o seu 485 está apoiado no I-140 de um EB2NW. Só que está demorando muito, boletim de vistos, o que for, tá? E você agora resolveu dar entrada com o I-140 de um EB1. De repente, porque ao longo dos tempos você conseguiu melhorar mais as suas evidências, e agora você tem um perfil interessante para um EB1. Você vai e protocola o I-140, só o I-140 do EB1. O I-140 do EB1 é aprovado. Você não precisa protocolar um novo ajuste de status. Você pede para transferir a base deste EB2 para o EB1, para o I-140 do EB1. Isso é importante porque, às vezes, a pessoa estava com o status válido quando ela protocolou o I-140 de um EB2NW e o ajuste de status, ela estava com o status válido, sei lá, de turista ou de estudante. O tempo foi passando, o 485 está pendente ainda, o I-140 do EB2NW está pendente ainda, só que agora ela não está mais com o status válido, mas ela protocolou o I-140 ali de um EB1 e foi aprovado. Ela não poderia mais dar entrada com o novo I-485, porque ela está sem status agora no EB1. Ela vai pedir para transferir essa base, né? Quer dizer, para transferir essa base, tira o I-140 do EB2NW e coloca agora o I-140 do EB1 que já foi aprovado. E agora você vai poder ajustar status. Mesmo que quando você tivesse protocolado o seu I-140 do EB1, você já estivesse sem status. Por quê? Quando você protocolou lá atrás o I-140 e o ajuste de status do EB2NW, você estava com status válido. O tempo passou, não teve resposta, teve uma aprovação do I-140 e agora você vai mudar a base e colocar. Isso pode salvar a vida de muitas pessoas, mas isso só funciona se tiver a continuidade na elegibilidade. O que seria isso? Esse I-140 não poderia ter sido negado em nenhum momento do EB2NW, tá? Ele pode estar pendente de julgamento para você poder utilizar a outra base do EB1 aqui. Se esse I-140 já tivesse sido negado, aí não adianta se você tentar utilizar o I-140 ali do EB1. Não vai funcionar dessa forma, ok? Então, são dois conceitos distintos. Interfiling, que é igual a transferência da base do ajustamento de status, transfer of underlying basis, e portabilidade. Portabilidade é você poder mudar de empregador. Se o seu 140 estiver aprovado e o seu 485 estiver pendente há mais do que 180 dias. Interfiling, transferência da base, ela funciona para você transferir o I-140 por exemplo, de um EB2 para um EB1, vice-versa, funciona com EB3 também, mas tem que analisar as situações aí para entender melhor, ok? Meio confuso, né? Mas é isso, é assim mesmo, é complexo mesmo e pouca gente sabe como funciona aí essa questão da transferência da base do I-485, ok? Obrigado, um abraço e até a próxima.